Olá pessoal, eu sou a Eli, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês um novo quadro aqui no canal, que é Dando uma Chance. Mas antes de começar, não posso deixar de dar os recadinhos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. Curte esse vídeo também caso você goste, é super importante para o crescimento aqui do canal. Me segue também lá no Instagram, @sonhocomlivros, por lá eu vou compartilhando um pouquinho da minha leitura, do meu dia a dia e tudo mais. Então, dá os recados, vamos ao vídeo, vamos entender qual que vai ser a ideia desse quadro. Recentemente eu tava pensando sobre alguns livros que são lançados e que não chamam a minha atenção, seja pela capa, pela premissa, sempre tem alguma coisa que às vezes a gente acaba não se conectando com a história e resolvendo não ler. Eu pensei, sobre isso, sobre essas questões, então resolvi criar o quadro Dando uma Chance, que vai consistir em dar chance a livros que normalmente eu não colocaria ali no meu radar. Eu sempre vou fazer uma averiguação, dos livros que foram lançados e que não entraram no meu radar por alguma razão. Vou escolher esses livros, vou colocar lá no Instagram para votação e eu vou trazer esse conteúdo aqui para o YouTube. Então esse é o primeiro vídeo desse quadro. Eu espero muito que vocês gostem, dessa ideia. E vai ser muito interessante também porque acaba saindo um pouquinho da zona de conforto, dando chance a livros que não entraram para o meu radar e experimentando novas leituras, novos gêneros também. Então, para esse primeiro vídeo, eu escolhi 3 livros. Um que foi romance contemporâneo, outro romance de época e um de autoajuda. Coloquei lá no Instagram, pedi pro pessoal, votar em qual leitura eles queriam que eu lesse. E a leitura escolhida foi O Peso dos Nossos Nomes. Então agora eu vou fazer essa compra, a compra desse livro com vocês. Hoje é dia 19 de setembro, quando eu tô gravando esse primeiro take. Vou fazer essa compra hoje, esperar esse livro chegar. Vocês vão me acompanhar aí nesse processo e vou compartilhando com vocês o que tá sendo fazer essa leitura que não estava no meu radar, mas que foi escolhida por vocês lá no Instagram. Gente, já estou com o livro em mãos, chegou super rápido, eu pedi ele na terça-feira à tarde, já chegou ontem, na quarta-feira, porque enfim, hoje já é quinta e eu não consegui ler ainda essa história, começar, porque também eu queria vir aqui conversar com vocês, sobre do que se trata, o livro, ler a sinopse para vocês entenderem qual que é a premissa da história e também falar quais foram as minhas justificativas, para não ter colocado esse livro ali no meu radar. Então vamos lá. Joe e Kate fazem parte de mundos completamente opostos. Ele é praticamente a realeza americana, herdeiro de um legado político que fundou as bases da sua família e do país. Ela, por outro lado, é uma modelo famosa que não nasceu em berço de ouro, mas é um lar abusivo e disfuncional. No entanto, existe algo que ambos compartilham, a busca incessante por pertencimento. Assim, quando Joe e Kate se veem pela primeira vez, criam uma espécie de conexão instantânea, como se estivessem destinados um ao outro. E apesar de os Kingleys esperarem que ele se case com alguém da elite para manter o status da família, Joe acredita ter encontrado exatamente o que procurava em Kate. Mas seria o amor deles o suficiente para fazer com que sobrevivam à pressão dos holofotes e à chamada maldição dos Kingleys?
Então, a partir dessa premissa, né, aqui inicial, porque ainda tem mais informações aqui na orelha do livro, mas a partir dessa premissa você já começa a fazer ligações. Eu acredito que vocês estejam fazendo ligações assim como eu fiz com outra história, que foi inclusive recentemente adaptada. Mas calma, vamos ver o que tá falando aqui na orelha. Os Kingsley são realeza nos Estados Unidos, amados por seus políticos, heróis militares e sua elegância irrefutável. Em 1967, após a morte de Joseph Kingsley Jr., em um trágico acidente, seu carismático filho é quem herda o legado da família. Mas Joey III não é nada como o pai, ele é um pouco inconsequente. Ainda que tenha boas intenções, Joey sempre teve dificuldade para cumprir as expectativas que sua família e toda a nação tem sobre ele. Em comparação, ninguém nunca esperou algo de Kate Cooper e ela também cresceu sem fé em si mesma. Depois que a mãe se casou com um homem abusivo, ela precisou aprender a se virar. Mas quando uma reviravolta do destino fez com que fosse descoberta por uma agência de modelos aos 16 anos, ela percebe que sua aparência talvez fosse o único escape da vida de frustrações que teve até então. Logo, o rosto de Kate passou a estampar revistas e outdoors por todo lado. Só que, mesmo depois de tudo isso, ela ainda se sente uma fraude, fingindo ser parte de um mundo pelo qual nunca pertenceu. Nesse fascinante romance que captura um fragmento da história dos Estados Unidos, Emily Giff narra o encontro de duas pessoas buscando afeto, identidade e um final feliz, bem como a resposta à pergunta: será que algumas histórias de amor estão realmente destinadas a acontecer? Então, assim, a premissa é bem interessante. Porém, como eu disse pra vocês, existe uma coisa assim que me deixou com medo, né, dessa história ser mais do mesmo. Porque me lembrou muito a história de Vermelho, Branco e Sangue Azul. A diferença é que lá nós tínhamos um casal, né, homossexual, e aqui o casal é hétero. Essa foi a única diferença pra mim, na minha percepção, em relação à premissa dessa história. Então, assim, o que eu pensei? Não. Vai ser uma receita de bolo, vai ser um livro que vai trazer mais do mesmo, então eu acho que eu não vou colocar esse livro, né, no meu radar. Apesar de ter achado a capa super linda, porque assim, essa cor, esse tom de rosa é muito bonito e o livro, pessoalmente, é muito bonito também. Eu achei muito legal. Eu não fiquei curiosa, né, por essa premissa, e sem contar que a segunda razão que me fez não colocá-lo na minha lista foi porque ele também vai tratar de temas sensíveis, né, como o abusivo, disfuncional, enfim. Então, como a premissa não era muito convidativa e o livro me parecia mais do mesmo, então essa questão de ter temas sensíveis ainda foi um ponto a mais que me fez querer deixar o livro mais de lado. Mas como a ideia, né, do projeto Dando uma Chance é justamente isso, né, pegar livros que foram lançados, enfim, e que não entraram para o meu radar por alguma razão, seja pela capa, pela premissa, ou porque tinha algum tema que eu não queria, né, ler, ou porque é de um gênero que eu não estou acostumada, enfim, alguma justificativa tinha que ter. Essa é a ideia do quadro, né? Justamente dar uma chance para livros que normalmente eu, se fosse escolher, não leria. Então, esse é o primeiro livro desse projeto, né? Coloquei lá no Instagram, como eu disse para vocês no início do vídeo, 3 opções, né? Uma foi essa, que é um romance contemporâneo. Coloquei um romance de época também e coloquei um livro de autoajuda. Porque livros de autoajuda, enfim, romance de época são livros que normalmente eu não costumo ler. Eu leio, assim, tipo, bem esporadicamente. Estou super ansiosa para começar essa história e descobrir se realmente ela é o que eu pensei, é mais do mesmo, ou se eu estava completamente enganada e que ainda bem tive a ideia de fazer esse projeto e vocês me ajudaram a ler esse livro e conhecer mais essa história. Vou falando para vocês conforme eu vou lendo o que é que eu tô achando da história, vou dando alguns updates sem spoiler, tá? Mas pode acontecer, né, de mudar de ideia, de repente o livro é muito bom e eu queira falar alguma coisa específica, mas eu aviso. Gente, voltei, meus planos eram fazer esse update aqui, né, voltar para falar com vocês sobre o que eu estou achando da leitura quando eu tivesse em 50%, mas eu acabei me empolgando um pouco e passei um pouquinho disso, não muito, né, eu tô na página 197, o capítulo do Joey, que é o capítulo 19, porque a história vai intercalando capítulos entre capítulos contados pelo posicionamento, pela visão do Joey e capítulos contados pelo posicionamento e visão da Kate. Então, assim, de modo geral, né, como eu já li a sinopse pra vocês já sabem mais ou menos qual que é a premissa dessa história e eu não vou falar, né, demais pra não dar spoiler, porque não é o objetivo do vídeo, fazer um vídeo com spoiler, mas falando sobre as minhas impressões, né, a minha experiência com essa leitura. Eu nunca li nada dessa autora, então, assim, tá sendo o meu primeiro contato com a escrita dela. E falando sobre a escrita dela, é maravilhosa. Assim, eu não tenho do que reclamar, porque ela escreve, assim, de uma forma que você
você consegue se envolver rápido com a leitura e você consegue ler muito rápido também. Então, assim, é um processo de envolvimento, né, e de fluxo muito intenso. Então, pra mim, quanto a isso, tá maravilhoso, porque ela envolve bastante, ela sabe muito bem desenvolver as narrativas, a construção dos personagens, ela não se demora tanto também em alguns acontecimentos, em algumas descrições. Eu acho que ela consegue ponderar e fazer isso bem na medida. Porém, nossa, no início do livro, eu fiquei muito frustrada com a forma como ela fez algumas situações. Eu achei que a autora acabou colocando muito drama nessa história, ficou muito apelativo. Eu fiquei achando assim, tipo, vai ser um livro parecido com Game of Thrones. Quem já leu ou já tentou, já assistiu a série, sabe do que eu tô falando, qual que é o ponto que eu tô falando em relação a Game of Thrones. Então eu achei que, tipo, ia ser nesse sentido, sabe? Tipo, o início da história foi muito apelativo, teve muitos acontecimentos, assim, que eu achei que não precisava. E o caso da Kate, né, dessa questão do lá abusivo e disfuncional, a autora tratou de uma forma intensa, dá muito embrulho no estômago, sabe? Então pode ser que seja um gatilho pra alguém. Passado esse início do livro, assim, passados esses acontecimentos do início da história, a história começa a criar ali uma narrativa bem interessante. Eu acabo até achando que aquele meu pensamento que a história ia ser bem receita de bolo, parecida com Vermelho, Branco, Sangue Azul, é uma proposta totalmente diferente, tem muito drama mesmo nessa história. A autora também optou por trazer a história dos personagens desde criança também até a vida adulta. Então ela vai contando recortes, né, tipo, importantes dessas histórias. Então, desde quando eles eram bebês, até crescer, até passar por determinadas situações, até chegar ali na parte dos 30 e poucos anos, que é onde eu tô agora, né? Os personagens estão mais ou menos nessa faixa de idade. Então, assim, é um livro interessante, você consegue ler super rápido, porém, o início é bem maçante e é bem decepcionante, e é uma coisa assim que eu fiquei, eu não acredito que eu realmente estava certa sobre não querer ler essa história. Mas do meio pro fim eu começo a me questionar se talvez o livro vai salvar ali, né, do meio pro final. Então eu tô bastante ansiosa para chegar no final do livro e saber se vai dar tudo certo. O romance aqui, ele é bem maduro, eu diria assim, né, tipo, a Kate, ela não se envolve facilmente por conta justamente do histórico de relacionamentos da mãe dela. Então ela meio que criou uma barreira contra isso. E o Joey, ele já se relacionou com várias pessoas, então ele lida com relacionamentos de uma forma diferente da Kate. Porém, o relacionamento deles é bem maduro, mas que por parte dela acaba tendo uma resistência também, porque ela não quer se envolver e também não quer ser vista com ele, não porque não gosta dele ou porque não quer que as outras pessoas saibam, no sentido de saber que os dois estão juntos, mas no sentido de ter a intimidade e a privacidade deles colocada, né, tipo, em público. Porque como ele é uma figura pública muito conhecida, as pessoas vão falar e ela tem muito receio das pessoas falarem dela por conta que ela não concluiu o ensino médio, ela não tem um estudo, ela não vem de família de sangue azul, vamos dizer assim. Então ela tem muitos receios quanto a isso, porque ela conseguiu subir na vida, ela conseguiu fazer uma carreira de modelo. Atualmente, nesse ponto da história, ela já tá trabalhando em outro ponto, né, tipo, em outra área, mas dentro dessa grande área, né, da moda. Mas ela não concluiu os estudos dela e isso é algo que pra ela é frustrante. Então ela acaba se sentindo um pouco exposta, né, quanto a isso, porque ela tem medo de a sua credibilidade, seu caráter, enfim, tipo, muitas outras coisas possam ser colocadas em xeque por conta da falta da formação dela e por conta dela vir de uma família que não é de classe alta. É uma história que deixa você querendo saber o que é que vai acontecer, mas não tira da minha cabeça que o início foi extremamente apelativo, que não precisava, foi muito drama, acabou que exagerou demais na dose de drama, assim, tipo, não precisava mesmo, mas que traz assuntos e temas extremamente importantes para serem discutidos. No entanto, acaba sendo trabalhado de uma forma muito intensa, muito forte, pode ser que, como eu disse, não seja tão interessante para algumas pessoas. Mas, de modo geral, né, tipo, a minha experiência tem sido interessante até agora, até o momento. Não sei formular ou dizer aqui qual nota eu vou dar a esse livro, porque, sinceramente, eu ainda não tenho ideia, não tô conseguindo formular, fechar minha opinião em relação a essa história. Tenho gostado muito da escrita da autora, inclusive tenho curiosidade de conhecer outros livros dela agora pra ver se ela trabalha, né, os dramas de uma forma diferente ou se é realmente o estilo de escrita dela. Porém, o escrever mesmo, assim, tipo, de envolver a pessoa
pessoa, é muito bom. Vamos esperar, né? Vamos ver como que vai terminar essa história pra ver no que vai dar, porque existe aqui também nessa história uma coisa que rodeia, né, a família Kingsley, que é o que eles chamam de maldição Kingsley, né, que é algo que envolve ali alguns membros dessa família e que foi justamente o que foi trabalhado no início. E isso acaba me deixando curiosa pra saber se isso vai voltar também a acontecer com o Joey e a Kate. Então assim, né, seguimos, né, com essa leitura e mais pra frente eu venho atualizar vocês, né, do que eu estou achando assim que eu terminar, ou de repente se acontecer alguma coisa muito surpreendente, eu venho falar aqui com vocês. Se não, quando eu terminar, eu venho dar o meu update, né, final, dizer aqui o que eu achei dessa história e dizer se ele valeu a pena, né, ter lido ou não. Claro, aqui na minha opinião, na minha experiência de leitora, é óbvio. É isso, gente. Eu vou continuar a leitura e depois volto aqui pra falar com vocês. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. Voltei, pessoal, para falar com vocês sobre o final da leitura, né? Porque quando eu fui editar esse vídeo, eu jurava que eu já tinha feito o take de finalização, né? Contando tudo que tinha achado, finalizado o vlog. Porém, quando eu fui editar, não tinha lá o take, e aí foi que eu me dei conta que eu não gravei. E hoje já é dia 26, né? Quando eu tô gravando esse vídeo. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei esse livro em setembro. Apesar dele ter uma escrita, assim, que proporcionou uma leitura muito fluida, eu só consegui terminar ele agora, em outubro, né? Porque, enfim, muitas coisas aconteceram também porque eu não me conectei tanto à história. Concluí a leitura dia 14 de outubro, eu até compartilhei lá no Instagram com o pessoal, nos stories, quando eu terminei, e a nota que eu dei foi uma nota que, inclusive, me surpreendeu. Apesar de não ter criado muitas expectativas para esse livro, eu esperava dar uma nota, uma avaliação muito maior do que eu dei. Porém, ele não foi um livro que me cativou, não foi um livro que me chamou a atenção. Ele possui, assim, tipo, muito drama. É uma carga de drama absurda. Lá pro final, quando a autora faz a nota, falando algumas coisas sobre a escrita, o livro, enfim, você começa a entender um pouco, né, sobre esses dramas. No entanto, ainda com a justificativa, pra mim, não funcionou. O desfecho da história foi um desfecho muito interessante, porque eu estava com medo de ser mais um drama que ela ia trazer, que ela ia abordar, porém, não fiquem com medo do desfecho, é um desfecho que eu considero legal. Gostei também do epílogo, né, da história, quando ela trouxe aí o futuro dos personagens, como que eles vão estar, quais vão ser as mudanças que esperam esses personagens. De um modo geral, eu gostei do desfecho da história e da escrita da autora. Porém, eu acho que é um livro que tem muito drama. É um livro que aborda sobre temas sensíveis de uma forma muito intensa. Ela trabalha e desmiuça muito esses temas durante todo o livro. Então é uma coisa que começa desde as primeiras páginas até o final. São dramas que envolvem tragédias, dramas familiares. Também tem a questão da violência doméstica, do lar abusivo, disfuncional. Então, assim, são muitas problemáticas que os personagens enfrentam durante toda a história e que deixou a história, assim, tipo, muito sombria, muito carregada. Eu concluí essa leitura, né, com o sentimento de que as minhas expectativas, que estavam baixas, ficaram
mais baixa, mais rala que o chão. Então, assim, pra mim não fluiu, não funcionou. Eu dei 2,5 estrelas pra esse livro. Não foi uma história que envolveu, pelo contrário, ela me deixou triste, me deixou com raiva, me deixou melancólica. Então, assim, é uma história muito pesada, eu acho que é uma história muito dramática. E é mais triste ainda quando você sabe que essa história foi inspirada na história de uma família. Então, na nota, a autora ela fala que esse livro é inspirado, né, na família Kennedy, e isso deixa a história ainda mais triste, porque você sabe de todo o drama que aconteceu dentro dessa história, e que você já fica comovido, né, com tudo, e quando você toma conhecimento de que isso é inspirado na história de uma família, fica tudo ainda muito mais triste. Eu vi, né, que um deles chegou à presidência, foi presidente dos Estados Unidos, ele foi assassinado, e depois vieram outras tragédias, né, nessa família, a esposa, os filhos, a nora, enfim, tiveram muitos outros acontecimentos trágicos e traumáticos. Muitas pessoas morreram de forma prematura também, questões também de doença. Então, muitas coisas ruins afligiram essa família, atingiram ela. E a autora se inspirou nessa história para trazer a história dos Kingsley. Vale ressaltar que essa história é uma história fictícia. Como eu disse, é inspirada, né? Então a autora utilizou de alguns artifícios da realidade, né? De alguns acontecimentos que ocorreram com a família Kennedy para trazer para a família Kingsley, né? Que aqui o Joey, a Kate e todos os outros personagens são fictícios, porém tem muitos acontecimentos aqui que relembram, que parecem, vamos dizer assim, com os ocorridos na vida real. Mas o desfecho da história também é uma forma que a autora encontrou para responder uma pergunta que para ela era latente, que é e se? E se tivesse sido diferente? E se os desfechos das histórias dessa família tivessem tomado outro rumo? Então, por isso que o final dessa história foi até surpreendente, porque eu esperava, como eu disse, que ela trouxesse ainda mais drama para esse fim de história. E ela não trouxe, justamente por conta disso, né? Porque ela pensou muito no que poderia ter acontecido se a história dessa família tivesse tomado outro caminho. E ela trouxe essa história inspirada nessa família porque era uma família que ela acompanhava bastante por influência da mãe. Inclusive, a Kate, a mãe dela, tem dessa característica, né? A mãe da personagem, ela acompanhava os Kingsley, né, aqui na história. E por isso a Kate também acabou tendo interesse por essa família. Então ela já nutria um certo interesse, vamos dizer assim, pelo Joey antes de conhecer ele. E de modo geral, assim, foi um livro que não me cativou justamente por esse excesso de tristeza, excesso de temas sensíveis e que ainda me deixou mais triste em saber que isso aconteceu na vida real. É tanto que a autora traz esses acontecimentos para essa história como se fosse uma espécie de maldição, né? Ela fala como a maldição dos Kingsley, que é algo que rodeia essa família por conta desses acontecimentos tão traumáticos. Também tem a questão da violência doméstica, que nesse ponto eu não tenho certeza, porque não ficou claro para mim se isso acontecia na realidade, porém eu acredito que não. Aqui na história, a autora acabou trazendo um ponto a mais, que foi a questão da violência doméstica. Porque a mãe da Kate acaba casando com uma pessoa que a violenta tanto psicologicamente quanto fisicamente. E a Kate acaba se sentindo de mãos atadas, porque ela vê a mãe passando por situações que ela não deseja, que ela não gosta. Porém, a mãe se submete, por alguma razão que ela desconhece, a esse tratamento. Então a Kate se torna infeliz por ver a mãe dela passando por tudo aquilo e por não poder fazer nada também. Então isso foi um tema também que foi bastante discorrido, né, da história, foi bastante discutido e que embrulha muito o estômago. Tem muitas situações onde é bem difícil de ler. Falando do relacionamento dela aqui com o Joey. Eles tiveram um relacionamento onde teve cumplicidade, teve companheirismo, um amor maduro. Um amor onde eles tiveram que enfrentar muitos desafios, principalmente a Kate, porque ela se sentia insegura por não fazer parte de uma família de alto renome, né, que não estava ali dentro daquele círculo, daquele mundo, né, daquele estado social onde ele vivia. Outra questão também pelo fato de ela não ter conseguido concluir os estudos, e isso para ela era algo muito difícil, porque ela tinha medo disso prejudicar, né, tanto a ela quanto ao Joey. Das pessoas diminuírem o talento dela, enfim, quem ela era. Porém, de modo geral, o relacionamento deles foi um relacionamento onde eles foram construindo, né, um amor um pelo outro de uma forma muito, eu diria, sincera, de uma forma muito bonita também. E ela acabou aprendendo a lidar com os holofotes, né, com toda a atenção que era voltada para eles, porque ela tinha muito medo disso também. Então, assim, de modo geral, foi um livro que entregou bastante na escrita. A autora escreve muito bem, como eu disse. Isso é um ponto super positivo. E tem uma construção de personagens, de narrativa
muito bem estruturada, porém é um livro extremamente carregado de tristeza, de traumas, de temas sensíveis que eu particularmente não me agradei. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram, se tem curiosidade. Vale ressaltar que essa é a minha opinião, é o que eu senti durante a leitura, é a minha experiência, né, de leitora com essa história. Não estou ditando que o livro aqui é ruim ou bom, ele pode agradar sim a outras pessoas, mas a mim não agradou. Então eu dei 2,5 estrelas para esse livro. E me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse quadro, o primeiro livro escolhido do quadro Dando a Chance. Eu estava com muitas expectativas para fazer esse vídeo. Eu confesso que eu acabei até postergando ele um pouquinho, né, por conta das minhas expectativas altas, porque eu quero que esse vídeo seja muito legal para vocês, como para mim também. Apesar de não ter gostado do livro escolhido da vez, eu fiquei feliz porque, enfim, eu me permiti, né, sair da minha zona de conforto e ler um livro que, particularmente, eu não estava atraída por ele. Foi uma experiência, né? E estou ansiosa também para os próximos, para saber quais vão ser os livros que vão vir aí e se eu vou gostar ou não, enfim. Mas é muito interessante, muito legal essa experiência. E também me deixem aqui nos comentários se vocês acham, sugerem que eu mude a forma como eu vou colocar esses livros para votação. Porque agora, com esse livro, eu escolhi 3 de 3 gêneros diferentes e coloquei para votação lá no Instagram. Mas para o próximo, eu estou pensando em colocar uma caixinha de perguntas lá para vocês mandarem sugestão e a partir dessa sugestão sortear 3 para colocar para votação. Me digam se dessa forma que eu falei agora seria bem melhor do que da forma que eu fiz anteriormente. Me contem aqui se vocês já leram esse livro, se vocês ficaram com curiosidade, mesmo que a minha experiência não tenha sido boa, de conhecer essa história. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, curtir esse vídeo caso você goste, me seguir lá no Instagram também, no @sonhando-com-livros. Vou deixar o link do livro aqui na descrição, assim também como todos os links importantes. Lembrando que comprando com o meu link de afiliados da Amazon, você não paga nada mais por isso e ajuda na manutenção do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!